It capítulo 1, capítulo 2, falta só o 3 mesmo pra completar uma trilogia, né? Calma se você não entendeu tudo, It Parte 2 é uma história bem confusa mesmo, um filme muito menos linear do que o de 2017, mas vamos aqui tentar entender um pouco mais junto comigo, que eu não sei tudo, vocês vão me dizendo aí também. O que aconteceu com aquela criatura, se morreu, não morreu, afinal vai ter terceiro filme? Meu povo, logicamente um vídeo de final explicado vai ter spoiler, né? Então se você não viu o filme ainda, sai fora agora ou fica aí, mas esteja avisado. E eu ainda vou fazer a boca da baba do Pennywise. Então assim, eu acho que It, o primeiro filme desse reboot, se é que a gente pode chamar assim de reboot, é bem simples de entender, né? Eu acho que nem precisa comparar muito com o livro. São 7 crianças que moram na cidade de Derry e que acabam conseguindo enfrentar uma maldição que sempre assombrou aquele lugar, né? Uma criatura chamada de A Coisa, o It. Até aí era isso, o clube dos perdedores, essas crianças que são bem deslocadas dentro da própria sociedade, seja no colégio ou na família deles em si, tanto faz. O que importa é que eles prometeram que voltariam ali para a cidade, quem não estivesse por lá, 27 anos depois, se a Coisa, o It, quisesse retornar, né? Porque eles não tinham certeza se tinham matado ou não tinham matado, eles sabem que lutaram e, entre aspas, venceram, né? Então pronto, pacto de sangue lá, pay buff, vamos embora. O filme acaba aí, é isso. O grande problema da segunda parte dessa história, com todo mundo já crescido, é que ela seguiu demais o livro, e eu sei que isso geralmente é bom, né? Só que a obra original é louca, do final, assim, do meio pro fim, Stephen King viajou muito. Então mesmo isso sendo bom, envolve explicar coisas meio inexplicáveis. Se liga pro filme. E ó, gostei do filme, achei melhor o primeiro, provavelmente. Vou só destacar aqui 3 pontos que eu achei mais falhos para depois continuar a explicação completa. Primeiro, quase 3 horas de filme é muito desnecessário. Dava para explicar melhor as coisas e em menos tempo. Segundo ponto, os poderes do It, pra mim, não ficaram tão claros. Não dava para entender tão bem que ele tinha mais o lance mental do que de força bruta. Em alguns momentos você fica confuso. Afinal, por que ele é muito fraco ou ele é muito forte? Por que ele não tá atacando agora, só deixou pra atacar momentos depois, entendeu? Fica nessa dúvida, eu acho. E o número 3 pra mim foi o romance entre a Bev e o Ben, porque na verdade eu achei muito forçado. No livro pode funcionar, mas no filme ficou assim, ela não liga pra ele, de uma cena pra outra ela se apaixonou. De repente, por causa do bilhete, não dava pra ser assim. Mas vamos aqui, a real é que a história original, baseada no livro do Stephen King, já começa com as crianças crescidas, né? Com o clube dos perdedores, todo mundo adulto. O que acaba deixando esse segundo filme muito mais fiel à obra original e o primeiro filme sendo mais, digamos, coisas novas que foram criadas ou coisas que já foram também reexplicadas no segundo. Porque o segundo tem muito disso, de reexplicar uma nostalgia que não precisa tanto, já que o filme é recente, é de 2017. Mas eu achei ótimo, uma das melhores coisas que eu achei foi a volta deles crescidos e tudo mais. Então no livro eles já são crescidos e a parte deles crianças é toda feita a partir de flashbacks mesmo, igual a gente viu nesse segundo. O lance é que apesar de ser um inegável clássico literário, It começa de um jeito, o livro, a história, e vai mudando e toma rumos loucamente diferentes. Até porque o próprio Stephen King já comentou que quando ele escreveu, ele estava num momento muito difícil da vida dele, de alcoolismo e vício em cocaína, então ele realmente embarcou nessa viagem mais pro fim do livro. Sabe aquele lance do segundo filme de sempre falarem que o personagem do James McAvoy, que é o Bill, que ele virou escritor e que o livro dele é ótimo, mas que o final é ruim? Até colocaram o próprio Stephen King fazendo um cameo, uma participação tipo Stan Lee, falando isso, né? Ele é o vendedor da loja lá de antiguidades, de velharia mesmo. Eles repetem isso o filme inteiro, e isso é muito do que dizem do próprio It, que o final, muita gente não se agradou não. Até porque tem uma cena muito forte que, logicamente, foi tirada, que eles, crianças ainda, fazem uma espécie de orgia para se conectar mais ali dentro daquela caverna, quando eles estão saindo, pós primeira batalha com o It. Uma cena muito grotesca e 7 crianças. Bom, tendo isso em mente, vamos para alguns pontos que ficaram difíceis de entender ao meu ver no segundo filme. Por exemplo, a origem do It, que foge totalmente do resto da história. No próprio livro é assim. Ele é uma entidade cósmica que caiu na Terra de um meteoro e ficou lá no local onde ele caiu milhões de anos até construírem a cidade de Derry ali em cima. Com as pessoas chegando por lá, a cidade sendo construída, ele começou a criar esse ciclo de alimentação dele. No filme a gente vê mais ou menos essa explicação quando
quando o Mike tá com o Bill tentando explicar como ele descobriu, depois dos estudos, aquele tal do ritual de Shud, que é um ritual místico, né? De uma antiga tribo de nativos americanos, feito com aquela urna, que eles tentaram, né, destruir a coisa há um tempo atrás, mas não conseguiram. E o Mike quer tentar fazer aquilo de novo. Deu ruim, né? Porque o pessoal da tribo morreu, também não deu certo no final pra eles, mas o Mike escondeu da galera essa parte de não ter dado certo, porque pra ele era a única saída. Eles tinham que tentar, tinham que acreditar. Então assim, pra deixar mais claro ainda, a forma real deles são aquelas luzes. Por isso que a Bev viu no outro filme e ficou uou! E conseguiu ficar mais próxima, digamos, ter uma ligação maior. Aí assim, a criatura moldou a cidade do jeito que propiciasse ele a fazer tudo aquilo que ele queria, influenciando pessoas, principalmente mentes mais fracas, tipo o pai da Bev e também o Henry, pessoas daquele tipo. E apesar dele só aparecer de 27 em 27 anos para se alimentar, ele sempre ficou observando o andamento da cidade, ela evoluindo, para que nada ali mudasse de uma forma que fosse prejudicar o que ele queria fazer. Comer gente, se alimentar de criança. Quem fez diferente, quem realmente enfrentou, foi o Clube dos Perdedores, por isso ele odeia tanto aquele grupo. Falando em anos, por sinal, os filmes se passam em 1980 e 2016, né? O livro é mais antigo, o período é de 1957 a 1985. Não que isso faça uma grande diferença para a história, não. O que não deixam claro também para mim é que os embates dos garotos e dos adultos também com o It são embates mentais. Na verdade, isso é muito claro no livro e no filme não. E foi por isso que eles venceram ali no final. O It se alimenta de medo, pavor, da angústia das pessoas. Ele faz com que as pessoas vejam seus maiores medos exatamente para isso, para enfraquecer e ele conseguir atacar. Quem tem coragem, quem se volta contra ele, vence. Essa também é a questão pela qual ele se mostra mais como Pennywise, o palhaço. Que ele quer atrair crianças que são mais fáceis de amedrontar, de pegar os traumas e... No livro ele se mostra como vários outros personagens que não apareceram, tipo Frankenstein, Lobisomem, assim, personagens que tinham outros direitos que eles tinham que pedir, também tem lógica não colocarem. Mas o ponto é que eu acho que faltou um pouquinho de entrar mais no interior dos medos das crianças, dos próprios adultos. Tem umas partes boas, mas também tem umas bem ruins. Aquela em que o Rich tá fugindo da estátua gigante da cidade, eu achei muito ruim e desnecessária aquela cena. Eu entendo que a cidade inteira julgava ele por conta da sexualidade, coisas assim, mas dava pra passar de outra forma a mensagem. A melhor parte pra mim foi quando a Bev tava no banheiro e também quando o Bill tava enfrentando a ele mesmo, criança, pela culpa que ele tinha por conta do irmão, né? Ele e o irmão ele enfrentou na real. Então é isso, eles resolvem rebaixar aquela criatura cósmica, vencer realmente, dizer, olha, não tenho medo, você é um palhaço, você é isso, aquilo, e aí começa a enfraquecer, ele vai murchando, ele vai, como assim? O ponto é que o It sempre conseguiu causar o medo, e ele não conseguiu isso com o Clube dos Perdedores, e eles se acharem assim meio que ajudava nessa parte de vencer os medos. Uma das coisas que mais estimulou assim essa confiança no final foi a morte do Ed, né? Que eu achei meio estranho mesmo sendo seguindo o livro, porque os dois mais fracos morreram, o Stan e o Ed, né? Então eu acho que não passou uma lição muito, quem é fraco morre. Então foi meio assim. Apesar dele ter atingido o It no final e tudo mais, ele morreu. No livro ele ainda tem um momento a mais de heroísmo, que é ele quem mata o Henry e não o Rich. Então eu acho que deviam ter mantido isso, mas beleza. Outro ponto que pra mim também não ficou muito claro é quem era aquele oposto do It, que eles ficaram, luz e trevas e não sei o que, filosofaram muito e não explicaram quase nada, né? No livro é a tartaruga Maturin, que também é uma personagem do outro livro do Stephen King, Torre Negra. A ideia é que essa criatura criou todo o universo, meio que ela vomitou num dia que ela tava com muita dor de barriga. Eu tô falando pra vocês. As explicações do final não fazem sentido se a gente pegar o pé da letra do que foi escrito. Eles tentaram simplificar no filme, acho corretíssimo, mas acho que deviam ter criado algumas coisas a mais para não ficar tão vago, ou então não ter explicado nada. Continuando o que eu disse no início do vídeo, It 2 pode ser o final definitivo, porque é o que parece, mas dá para criar novas coisas sim, viu? No próprio livro, naquele local onde eles enfrentaram o It, existem ovos da criatura. As crianças destroem, mas só que, além de não ter mostrado isso, pode ser uma desculpa, dizer que ele se reproduz, né? Tem até uma teoria que o Dandelo, o personagem de A Torre Negra, é uma criatura também da mesma raça do It, ou filho dele, não sei. Tanto o It, quanto a Torre Negra, quanto o Dreamcatcher, as obras do Stephen King, de uma forma geral, se passam mais ou menos no mesmo universo, tem referências, citações, então eu acho que se quisessem dava pra fazer um Stephen King verse aí. Aí essa continuação, se resolvessem fazer com os filhos do It ou algo assim, já pensou vários Its? Putz grila,
Ia ser louco, né? Podia ser bom até. Mas com os mesmos personagens, acho difícil. Se passar o ciclo de 27 anos, a própria Bev, personagem da Jessica Chastain, né? 3 salves pra Jessica Chastain pela vida dela. Salve, salve, salve. Ela disse que se passasse mais um ciclo, eles teriam 70 anos, 70 e poucos anos. Então não faria muito sentido, ao meu ver. Eles podem até aparecer ali, eles mais velhos, outros atores, mas só como participações. E você, meu povo, o que achou de It? Achou confuso também? O livro, então, mais confuso ainda? Diz aí nos comentários, se inscreve aqui que eu sigo comendo. Foi o doce mais próximo que eu encontrei de um balão. Beijos, né, que chamam? É doce da Fini mesmo. Vamos tentar. A edição podia fazer como se eu tivesse jogado muito, muito alto, né? Coloquei